Fala peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física. Esse é o canal Física Relativa, que mudou de nome recentemente, né? Antes se chamava Selfie com o professor Fernando Coelho, uma porcaria de nome, mas agora se chama Física Relativa. Em homenagem a essa mudança, eu vou postar ao longo dos próximos dias uma série de vídeos falando sobre a teoria da relatividade especial do Einstein. Então esse aqui é o vídeo número 1, onde a gente vai discutir algumas coisas interessantes aqui sobre a teoria da relatividade, e acho que essa série vai ter 3 ou 4 vídeos, ok? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, então, acompanha comigo na tela, é o seguinte: é possível um mesmo objeto ele estar parado ou em movimento ao mesmo tempo? Essa pergunta é facilmente respondida por qualquer um que gosta de física, né? Um estudante de graduação, por exemplo, ele vai te responder prontamente que sim, é possível, porque depende do referencial, e aí vai surgir essa palavrinha, né, chamado referencial. Um filósofo muito famoso, o Kiko, ele uma vez disse assim, e eu concordo com ele: a Terra é uma bola quadrada que gira parada em torno de mim. Sacou? Não tá certo o que ele falou, mas aquela parte em azul que vocês estão vendo ali, ó, aquela parte tá certo. Ela gira parada. Como assim? É porque a velocidade do girar da Terra depende do referencial em que tu analisa. Por exemplo, para nós aqui, olhando para o chão nesse exato momento, olha, tu aí que está assistindo o vídeo, olha para o chão. A Terra está girando? Não, né? Para ti a Terra não está girando. No teu referencial a Terra não gira. Mas para alguém que está na superfície da Lua, por exemplo, olhando de lá a Terra, vai ver sim a Terra girar. Então a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Só que dependendo do referencial, tu pode enxergar diferentes velocidades. Vamos deixar claro essa questão do referencial? Então, olha só, vamos entender direitinho. O movimento depende do referencial. Ponto. Isso todo mundo sabe. Movimento depende do referencial. Então analisa comigo essas 4 perguntas. Olha só. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho nessa situação? A resposta é meio óbvia, né? Sim, está em movimento. Agora olha a segunda pergunta. O bloco vermelho está em movimento em relação ao bloco azul nessa situação aqui? O bloco vermelho está em movimento em relação ao azul? Resposta: sim, né? Terceira pergunta. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho nesta situação? Aí já começa a te bater uma dúvida, né? Porque tu olha para o bloco azul e tu vê, não, ele está em movimento. Mas em relação a quem ele está em movimento? Ele está em movimento em relação a ti, que está parado olhando o bloco azul se movimentar, certo? Tu está vendo ele se movimentar, mas a pergunta é, em relação ao bloco vermelho, ele está se movimentando? Nesse caso, a resposta é não. Pode ver que os dois se movimentam juntos. Então, se tu tá ali em cima do bloco vermelho, olhando o bloco azul, em nenhum momento ele se afasta ou se aproxima de ti. Então, se tu tá em cima do bloco vermelho, tu enxerga ele parado, ok? Quarta e última pergunta, talvez a mais difícil de todas, é essa aqui, ó. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho? Sei lá. Resposta: sim, o bloco azul, nesta situação aqui, ó, o bloco azul está em movimento. Embora tu estejas enxergando ele parado, a pergunta é em relação ao bloco vermelho. Agora tu imagina que tu está em cima do bloco vermelho sentado. O que tu vai enxergar? Tu vai enxergar o azul se afastar de ti e se aproximar de ti. Então, em relação ao bloco vermelho, sim, o bloco azul está em movimento. Medimos a velocidade de um objeto relativamente a um referencial. Então, a velocidade é uma coisa que se mede, né, dividindo-se a distância pelo tempo, o espaço percorrido pelo tempo, certo? Se tiver alguma coisa estranha com essa medição de velocidade, que sempre tem que depender de um referencial, é porque tem alguma coisa estranha com o espaço e com o tempo, correto? Ok. Para finalizar essa questão da velocidade, e mostrando que ela é relativa a diferentes referenciais, imagina um Fuca azul. Pelo amor de Deus, não dá soco no teu irmão, no teu gato, no teu cachorro que está assistindo agora aí, tá? Fuca azul, mas sem soco. Soco virtual só. Então, se tu tá num Fuca azul, ele pode ter uma velocidade de 0 km por hora, tá parado,
em relação ao motorista que está dirigindo. O motorista está lá dentro e ele está olhando para o Fuca e vê que o Fuca está em relação a ele parado. Mas ao mesmo tempo o Fuca pode estar com uma velocidade de 60 km por hora em relação ao chão, certo? Ó, o Fuca tem duas velocidades, aqui tem 4. O Fuca tem duas velocidades ao mesmo tempo, porque depende em relação a quem tu está medindo. Ele pode ter 3 velocidades, porque tu pode medir em relação a outro carro que está vindo na direção contrária também a 60 km por hora, 60 km por hora mais 60 km por hora, a velocidade relativa entre eles dá 120 km por hora. Então eu posso ter 3 velocidades diferentes para um mesmo objeto. Na verdade, eu posso ter infinitas velocidades medidas ao mesmo tempo para um mesmo objeto. Tudo depende do referencial, ok? Velocidade é sempre medida em relação a alguma coisa. Sempre. Será que é sempre mesmo? Quase. Quase sempre. Por que quase sempre? Esses dois caras aqui, ó, o Michael Faraday e o James Clerk Maxwell, eles trabalharam um pouco com essa questão de ondas eletromagnéticas. O Michael Faraday de maneira mais experimental, na prática, o James Maxwell de maneira mais teórica, com equações. O Maxwell, precisamente, ele derivou nas equações dele que o seguinte, que a luz, ela se propaga com uma velocidade sempre de 299.792.458 metros por segundo no vácuo. C, velocidade da luz, letra C. Ok. Sempre com essa mesma velocidade. E aí é que entra uma coisa interessante. Nas equações do Maxwell, não dizia em relação ao que a luz estava se movendo, mas como a gente acabou de ver, a velocidade da luz ela é sempre relativa a alguma coisa. Em relação ao que a luz se move com aquela velocidade? Era um mistério, não se sabia, o Maxwell não sabia, Faraday não sabia, não tinha nas equações do Maxwell dizendo em relação ao que a luz se movia. O que os cientistas pensaram? Vamos inventar uma resposta, já que a gente não sabe. É assim que funciona. E eles inventaram, bom, a luz deve se mover em relação a algo que permeia o universo inteiro. Chamaram isso de éter. A questão é, nunca encontraram o tal do éter, nunca mediram o éter. Seguia o mistério em relação ao que a luz se move.